Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. A paz do Senhor a todos. Carlos servo de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor. Meus irmãos, é com muita alegria e é para a honra do Senhor que eu venho trazer a vocês nesse dia, o nosso 10º dia de campanha. Meu irmão, é o 10º dia buscando o favor divino. É o 10º dia buscando e atraindo o favor de Deus em nossas vidas. E o tema de hoje, meu irmão, minha irmã, é o segredo do favor de Deus na vida de Davi. Glória a Deus. E é baseado em Atos, no seu capítulo 13, no seu versículo 22, que nos diz: levantou-lhe o rei Davi, do qual também dado testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Pai amado, Pai querido, eis-me aqui, Senhor, para fazer a sua obra, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para ministrar, Pai, a sua palavra, Senhor. Pai, que não seja eu, mas sim o seu Espírito Santo, que não seja a minha boca, mas sim, papai, a sua boca, porque aqui, papai, não é Carlos servo de Cristo, mas sim, papai, é um vaso nas suas mãos, papai, sendo moldado, papai, é um servo do Senhor, Senhor, sendo usado, papai, para fazer a sua vontade. Pai amado, Pai querido, que essa campanha venha restaurar a vida, que essa campanha venha, papai, encher vidas da sua graça, do seu favor, da sua misericórdia, Senhor. Pai amado, Pai querido, usa-me conforme o seu querer, conforme a sua vontade, é o pedido que eu lhe faço e já lhe agradeço em nome do seu filho amado Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, você alguma vez já se perguntou por que Deus chamou Davi de homem segundo o seu coração? Você já fez a pergunta para você, meu irmão? Qual era o segredo de Davi? O que Davi tinha para que Deus o abençoasse tanto, tornando assim um rei sobre todo Israel? Meu irmão, eu tenho ouvido muitas pessoas dizendo que Deus chamou Davi de homem segundo o seu coração porque ele era rápido para se arrepender. No entanto, houve muitas outras pessoas na Bíblia que se arrependeram prontamente. Então isso não é diferencial, meu irmão, de Davi. Além disso, Deus chama Davi de homem segundo o seu coração antes dele cometer o seu pecado com Betseba. Logo, não pode ser por causa de sua rapidez em arrepender-se nesse caso, meu irmão. Segundo, o segredo de Davi é a chave para a plenitude das bênçãos de Deus em sua vida. Meu irmão, o segredo de Davi é a chave para a plenitude das bênçãos de Deus sobre sua vida. Davi, devia-se então haver algo único em Davi que o levava a destacar você, sabe, a destacar. Você gostaria, meu irmão, de saber qual era esse segredo? Acredito, meu irmão, que de todo o meu coração que esse segredo é a chave para a plenitude das bênçãos de Deus em sua vida. Venha comigo, meu irmão. Venha comigo ao Salmo 132, no qual você descobrirá o segredo de Davi. Meu irmão, ele escreveu esse salmo quando o rei Saul o estava perseguindo para capturá-lo, né? Saul tinha ali ciúmes de Davi e receava ali que ele um dia se tornasse rei em seu lugar. Por isso o perseguia pelo deserto. Em contraste, meu irmão, com esse cenário que o rodeava, Davi escreveu esses salmos 132, versículo 1 e 5. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, que todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu, meu irmão, Davi aqui estava fazendo um voto a Deus no deserto, de que não dormiria
nem descansaria até que tivesse feito algo. Agora espere um minutinho aí. Antes de morar, ou melhor, antes de mostrar a você o que Davi votou a Deus, quero lhe mostrar algo que ele próprio disse acerca de como Deus o via. Abre sua Bíblia em 1 Crônica. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 4. Que vai nos dizer assim, ó: o Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai, na casa de Judá, e entre os filhos do meu pai, se agradou de mim, para me fazer rei sobre todo o Israel. Davi disse: Deus se agradou de mim. Em outras palavras, Deus gostou de mim. Você sabia, meu irmão, que ainda hoje em Israel, quando eles dizem eu gosto de você, eles usam a mesma palavra usada nessa mesma passagem lá em Hatshai. Hatshai, você, significa eu gosto de você. Meu irmão, o que faz de Davi um homem segundo o coração de Deus? Você gostaria de descobrir por que Deus gostou tanto de Davi? O que ele fez de tão especial, meu irmão? Acredito que Deus se agradou de Davi porque ele alcançou algo que era da maior importância para o coração de Deus. Primeiro, ele alcançou um pensamento divino e objetivo no coração de Deus, né? Isso se revelou, meu irmão, no voto que Davi fez a Deus lá no deserto. Lá no Salmos 132, no versículo 4 e 5, ele diz bem assim: não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Meu irmão, do que Davi estava falando então, meu irmão? Abra sua Bíblia em Salmo 132, versículo 8, para compreender, meu irmão, melhor essa passagem. Vamos continuar lendo aqui o que diz Davi lá no Salmo 132, versículo 8. Ele fala: levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Meu irmão, Davi, ele estava falando sobre trazer a arca da aliança de volta a Jerusalém. Depois de Davi ter dado ali tanta importância, a necessidade de trazer de volta a arca, isso foi o que lhe aconteceu, meu irmão. Deus o considerou um homem segundo o seu coração. Nos dias da antiga aliança, Deus habitou entre dois querubins, os quais estavam sobre a arca da aliança. Olha só, 1 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Mandou, pois, o povo trazer Siló, a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Olha só, meu irmão, esse era o trono de Deus. Não importava ali o momento em que os filhos de Israel trouxessem a arca para a batalha. Se Israel tivesse alinhado com Deus, ele lhes dava vitória sobre seus inimigos. Meu irmão, quero te dizer que o quão importante era a arca da aliança para o caso de vocês só ter ouvido ali falar dela quando assistiu o filme ali, por exemplo, de Indiana Jones e os caçadores da arca perdida. Se lembra? De qualquer modo, meu irmão, se você viu o filme, eu quero lhe dizer que ele não fez uma descrição exata da arca. Não havia ali espíritos vivendo dentro daquela arca, como o filme retratou. Bem, nos dias do Antigo Testamento, qual era o país mais santo para Deus quando ele olhava para a terra? Era Israel. Qual era a cidade mais santa de todo Israel? Jerusalém. Qual era, meu irmão, o lugar mais santo de toda Jerusalém? Era o templo, no monte do templo, meu irmão. No recinto do templo. Ali havia o átrio, o santo lugar e o santo dos santos.
qual era o lugar mais santo do templo? Obviamente, era o Santo dos Santos. No templo, meu irmão, você encontrava mobílias como o menorá, o altar de incenso e a mesa do pão propiciatório, no santo lugar, meu irmão. Mas atrás do véu ficava ali o Santo dos Santos. E somente uma peça da mobília havia ali, a Arca da Aliança. Isso significa que a Arca da Aliança era o objeto mais santo na terra naquela época. Meu irmão, era a peça central de Deus, no centro do universo e no centro do coração de Deus. No Antigo Testamento, Deus disse que falaria ao sumo sacerdote do meio dos 2 querubins. Lá em Êxodo capítulo 25, versículo 22, nos diz bem assim: ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Meu irmão, esse lugar era, na verdade, o propiciatório. E o propiciatório era também o lugar em que o sumo sacerdote colocava ali o sangue do sacrifício do animal, a cada ano, no dia da expiação. No dia da expiação era a única data ao longo de todo o ano quando o sumo sacerdote ultrapassava ali o limite do véu e entrava no Santo dos Santos. Meu irmão, você está me acompanhando, você segue firme. Estamos chegando à parte mais empolgante, né? A simbológica da arca, ou melhor, a simbologia, melhor dizendo, né? Eu falar a simbólica, mas me confundi todo aqui. A simbologia da arca, da aliança. Meu irmão, você está pronto para algumas revelações de Jesus no Antigo Testamento que Faraó que farão seu coração arder em seu interior? Ó, vê só, meu irmão, a partir de agora vamos mergulhar nisso, tá bom? A arca era tão importante para Deus que Deus deu aos israelitas instruções muito específicas sobre como ela deveria ser construída. Embora, meu irmão, nossa abordagem seja superficial, se comparada ali à profundidade do significado da arca, cada detalhe da sua construção nos permite obter ali uma descrição mais clara de Jesus, pois não há detalhe insignificante na Bíblia, não há. Desde já, meu irmão, quero que você saiba que a Arca da Aliança aponta para as pessoas e para a pessoa e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a peça central do coração de Deus, e na medida, meu irmão, em que você continuar a ler, meditar, eu sei que você vai se apaixonar por ele mais e mais, porque olhe para a ilustração que mostramos há pouco. Estamos prestes a olhar mais perto para alguns componentes da Arca da Aliança. A parte da caixa da arca é feita de madeira de acácia e recoberta com ouro. A figura de madeira na Bíblia fala da humanidade. A madeira da acácia é conhecida lá em Israel como uma madeira incorruptível. Então isso fala da humanidade incorruptível de Jesus. Ele veio à semelhança de carne pecadora enquanto homem, mas não houve pecado em Jesus. O ouro na Bíblia fala de divindade. Assim, a madeira coberta com ouro fala da pessoa de Jesus. Jesus era completamente humano e ao mesmo tempo completamente Deus. Mas, irmão Carlos, o que é a Arca da Aliança afinal? Vamos entender. Vamos dar uma olhada na tampa da caixa. A tampa inteira, meu irmão, da caixa era feita de uma chapa sólida de ouro que cobria a caixa.
Em hebraico, a tampa é chamada de caporet, que significa propiciatório. Então vamos ver o que o propiciatório cobria. O propiciatório, meu irmão, ele cobria 3 itens. 3 itens eram guardados na Arca da Aliança. O primeiro item eram as tábuas de pedra nas quais Deus escreveu os 10 mandamentos. As tábuas foram da nossa rebelião e incapacidade de guardar perfeitamente as leis de Deus. Segundo item, o item era a vara de Arão. Essa vara não era apenas uma vara comum. Ela foi colocada no tabernáculo e durante a noite, não somente ramos, mas também frutos e flores brotaram dela. Essa história, meu irmão, você vai achar lá em Números, no capítulo 17, do versículo 1 ao 10. Viu? E em Números, capítulo 17, versículo 5, nos diz bem assim: o bordão do homem que eu escolher, esse florescerá, assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra nós. Meu irmão, você sabe por que Deus fez isso? Sabe? Porque o povo estava reclamando contra a nomeação que Deus fizera a Arão como sumo sacerdote. Então Deus fez a vara de Arão brotar sobrenaturalmente para mostrar às pessoas que fora ele quem constituirá Arão. Assim, a vara de Arão nos fala da rebelião do homem contra a liderança restituída por Deus. Constituída por Deus. Meu irmão, e o terceiro item? O terceiro item, afinal, dentro da arca era um pote de ouro com maná. A Bíblia chama o maná de pão dos anjos. Lá em Salmo 78, no seu versículo 24 e 25, a palavra nos diz: faz chover maná sobre eles, para alimentá-los, e lhes deu o cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhe eles comida a fartar. E quando os filhos de Israel comeram deles, enquanto estavam no deserto, nenhum deles ficou doente durante 40 anos. Ainda assim, eles o chamaram de pão sem valor. Então, o pote de ouro com maná fala da rebelião contra a provisão de Deus. Olha o que diz Números, capítulo 21, versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizesse subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água. E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Meu irmão, você consegue perceber que cada item na arca fala dos nossos pecados e rebelião contra Deus? Mas o que Deus fez com os nossos pecados e rebelião? Meu irmão, Ele o colocou dentro da Arca da Aliança e os cobriu com um propiciatório, onde o sangue do sacrifício de animais era colocado. Ao fazer isso, meu irmão, Ele estava dizendo que não queria ver os pecados, não queria ver a rebelião do homem. Quando Deus olha para baixo, não pode ver os pecados e a rebelião do homem, porque eles estão cobertos pelo sangue no propiciatório. Meu irmão, Deus não pode ver os seus pecados se eles estão cobertos pelo sangue. Deixa-me dizer algo para você, meu irmão. Isso mais uma vez, eu quero te dizer algo para ter certeza de que você não perdeu nenhum detalhe. Olha só, Deus não pode ver os seus pecados quando eles estão cobertos pelo sangue. É por isso que lá no Antigo Testamento, Israel se regozijava cada vez que o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos no dia da expiação e colocava ali o sangue do sacrifício do animal sobre o propiciatório. Quando o sangue estava no propiciatório, meu irmão, Deus não podia ver a rejeição de suas leis nos 10 mandamentos. Ele não podia ver a rejeição de seu sacerdócio
constituído na vara de Arão. Ele não podia ver a rejeição da sua provisão no pote de ouro com maná. Ele não podia ver os pecadores e os pecados e a rebelião do povo. Ele via somente o sangue sobre o propiciatório, meu irmão. A misericórdia do Senhor triunfava sobre o julgamento. Meu irmão. E não é somente isso. O propiciatório também fala de pessoas de Cristo. A Bíblia diz que Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Isso significa que Jesus, meu irmão, se tornou o nosso sacrifício a fim de desviar para Ele mesmo a ira de Deus que era destinada a nós. Na cruz, Jesus se tornou a propiciação pelos nossos pecados. Se você estudar a palavra propiciação na Septuaginta, uma tradução grega do Novo Testamento, você vai descobrir que é a mesma palavra usada para propiciatório. Então, meu irmão, quando o apóstolo João disse que Jesus é a nossa propiciação, ele estava dizendo que Jesus é o nosso propiciatório. O propiciatório era feito de uma planta maciça de ouro, de uma placa maciça de ouro, que recebia pancadas até atingir a forma ideal. Do mesmo modo, meu irmão, a fim de que Jesus tomasse o nosso lugar, fosse o nosso propiciatório, ele teve de ser brutalmente espancado, torturado, para que por suas feridas fôssemos sarados. Olha, meu irmão, quando você olhar para a ilustração da Arca da Aliança, também você vai ver a coroa sobre o propiciatório. Essa coroa tipifica a majestade, a glória e a realeza de Jesus. Ele foi o único rei que não veio para ser servido, mas para servir. Ele se tornou um servo-rei para nós na cruz. Assim, meu irmão, a Arca da Aliança é uma sombra do nosso Senhor Jesus Cristo, sua pessoa e sua obra. Por causa do seu sangue, todos os nossos pecados foram purificados. Por isso, era rigoroso para qualquer pessoa naqueles dias levantar o propiciatório e descobrir os pecados e a rebelião que Deus tinha coberto. Meu irmão, o propiciatório não deveria ser levantado em momento algum, e as consequências por fazê-lo eram severas. A Bíblia registra que quando o povo de uma vila chamada Bet-Semes levantou o propiciatório para olhar dentro da arca, muitos deles foram destruídos. Lá em 1 Samuel capítulo 6, versículo 19, a palavra nos diz: feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Olha, meu irmão, ninguém deveria sequer dar uma espiada nos 10 mandamentos. Deus não quer que a lei seja exposta, porque ela representa a nossa rebelião e ministra somente morte e condenação. É interessante notar que as pessoas fazem pôsteres, e quadros dos 10 mandamentos que são pendurados em suas casas, quando mesmo lá no Antigo Testamento Deus manteve a lei escondida debaixo do propiciatório. Meu irmão, você não acha que os crentes hoje deveriam estar exaltando a misericórdia de Deus, a sua graça acima da lei? Repare que o propiciatório é colocado sobre a lei. Isso nos diz que a misericórdia de Deus triunfa sobre o julgamento. Tiago capítulo 2, 3 nos diz: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Olha, meu irmão, a graça de Deus está acima da lei de Deus. Ele executa o julgamento porque ele é justo. Mas seu prazer não está em julgar, seu prazer está na misericórdia e na graça. A Bíblia diz que a ira de Deus dura só um momento, mas a sua misericórdia dura para sempre.
O modo como algumas pessoas retratam a Deus hoje cria a falsa impressão de que a sua misericórdia dura só um momento, mas a sua ira dura para sempre. Isso não é verdade, meu irmão. A ira de Deus terminou no momento em que foi exaurida em Jesus, na cruz. Na verdade, até mesmo o seu julgamento demonstra a sua graça, porque em lugar de nos julgar por nossos pecados, que é o que merecemos, na verdade, né, meu irmão? O julgamento recaiu sobre seu filho, Jesus. Enquanto as bênçãos que ele merecia recaíam sobre nós, é isso. E é assim o favor de Deus, imerecido, inalcançável e inadquirível. Meu irmão, não descubra os seus pecados ou os pecados dos outros. Sabe por quê? Porque eles já foram completamente perdoados pelo sangue de Jesus. Então, meu amigo, não levante o propiciatório para descobrir os seus pecados ou os pecados dos outros. Eles já foram completamente perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Meu irmão, ele desejou trazer a arca da aliança de volta. Voltemos para Davi. Davi desejou trazer a arca de aliança de volta. Trazer a arca da aliança de volta, meu irmão, para Jerusalém. Mas por mais de 20 anos a arca ela estivera ali em uma região montanhosa chamada Kiriat Jearim, que significa os campos das madeiras. Davi tinha ouvido acerca da arca desde que era um jovem garoto, crescendo em Belém Efrata, a mesma Belém onde Jesus nasceria, né? E é por isso que ele disse: soubemos da arca de Efrata, mas a encontramos nos campos das madeiras, referindo-se a Kiriat Jearim. Lá no Salmo 132, versículo 6, meu irmão, a palavra nos diz: ouvimos dizer que a arca se achava em Efrate, e a encontramos no campo de Jaar. Glória a Deus. Ao crescer, meu irmão, Davi teve, ele se perguntou ali por que ninguém fizera qualquer esforço para trazer a arca de volta para Jerusalém, lugar que ela pertencia. Saul, meu irmão, era rei naquele tempo, mas ele nunca teve o coração ou o desejo de trazer a arca de volta a Jerusalém. Sabe por quê? Porque ele simplesmente a deixou ali, em Kiriat Jearim. Então Davi fez disso a sua paixão, trazer a arca para o Monte Sião, em Jerusalém, porque o Senhor tinha ali escolhido Sião como o seu lugar de habitação. O próprio Deus disse acerca de Sião. Ele diz lá em Salmo 132, 14: este é o lugar do meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o tenho desejado. Você sabe por que Deus escolheu o Monte Sião e não o Monte Sinai? Porque o Monte Sião representa a sua graça, enquanto o Monte Sinai representa sua lei. Glória a Deus. Meu irmão, e assim foi trazida a arca. E assim, meu irmão, trazendo Jesus de volta para o Monte Sião, né? Meu irmão, deixa eu explicar a você aqui o que significa trazer Jesus de volta para o Monte Sião. Trazer Jesus de volta para o Monte Sião é trazer Jesus de volta para o lugar da graça. Você já ouviu sermões nos quais eles pregam sobre Jesus, mas os sermões são muito difíceis. Uma certa vez um pregador disse, o próprio Jesus falou que a menos que a sua justiça exceda a justiça dos escribas e dos fariseus, você jamais entrará no reino dos céus. O pregador disse bem isso. Então ele disse: se os fariseus tinham esse padrão, então devemos ter padrões mais elevados do que os deles, e de se sentir realmente condenados. Que a esperança há para nós, se não chegarmos nem perto da medida padrão dos fariseus. Embora, meu irmão,
aquele pregador estivesse pregando com base na palavra de Jesus, ele jamais trouxe Jesus para o contexto da graça. Ele fez Jesus parecer difícil e legalista. Ele não trouxe a arca de volta para Sião. Agora, vamos interpretar o que Jesus realmente estava dizendo no contexto da graça. Ele estava dizendo que o único modo, meu irmão, de entrar no céu é ter a justiça dele, que excede todos os outros padrões de justiça. A sua justiça está muito acima da justiça própria dos escribas, dos fariseus. E sabe uma coisa, meu irmão? A justiça de Jesus é uma dádiva para ser livremente recebida. E ela é sua hoje. Então toma posse. Toma posse. Seja, meu irmão, um homem segundo o coração de Deus. Toma posse. Toma posse dessa graça, dessa dádiva hoje. Seja um homem segundo o coração de Deus. Esse, meu irmão, é o segredo das bênçãos de Davi. Ele buscou a arca da aliança e Deus o chamou de homem segundo o seu coração. Hoje você também pode ser um homem ou mulher segundo o coração de Deus. Você pode buscar Jesus, trazê-lo de volta para o centro da sua vida. Faça de Jesus e peça. Faça de Jesus a peça central de cada aspecto de sua vida. A Bíblia, ela nos diz: onde 2 ou 3 estivessem reunidos em meu nome, Jesus estaria no meio deles. Está lá em Mateus, viu? 18, 21, que diz bem assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, meu irmão, se o seu casamento está se desfazendo, provavelmente você está colocando sobre o seu marido ou sua esposa a responsabilidade de suprir necessidades suas, que só Jesus pode suprir. Ou então você está esperando que a sua esposa ou seu marido lhe dê o que você só poderá receber de Jesus. Porém, meu irmão, você precisa parar de pressionar tanto um ao outro. Todo casamento precisa de um terceiro protagonista. Seu nome é Jesus. Ele deve estar no meio de todo o casamento. Hoje você pode ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus, ao fazer de Jesus a peça central de cada aspecto de sua vida. Faça de Jesus, meu irmão, de sua obra consumada e de sua graça, o centro de tudo na sua vida. Faça dele o centro do seu casamento, família, carreira, finanças, e deixe que a plenitude de suas bênçãos flua em sua vida. Amém, meu irmão? Este é o segredo do favor de Deus na vida de Davi. E esse favor de Deus se estende na sua vida hoje. Hoje. A partir do momento, meu irmão, que a sua mente estiver firmada no favor do Senhor, você vai começar a experimentar como nunca antes uma expectativa confiante de que é bom, independentemente da adversidade ou do desafio que seja lançado em seu caminho. Meu irmão, minha irmã, quando você começar a viver com a consciência do favor merecido de Deus, você vai conseguir saborear, você vai conseguir desfrutar o belo plano e os propósitos que Deus está estabelecendo para a sua vida. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então, meu irmão, esse foi o nosso 10º dia atraindo o favor de Deus em nossas vidas. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a tua vida, o teu casamento, o teu trabalho, as tuas vitórias, as tuas bênçãos, teus sonhos, teus projetos, tua família, teus parentes, teus entes queridos. Que Deus abençoe, meu irmão. Hoje é apenas o 10º dia e vai vir coisa tremenda, coisa poderosa por aí. Deus vai falar o seu coração e você vai atrair o favor de Deus sobre a sua vida.
em 21 dias. Amém, meu irmão? Um abraço. E desde já eu quero pedir para você, meu irmão, minha irmã, compartilhe essa mensagem. Quero pedir para você, se inscreva no canal, deixa o like, peça a sua oração. Me segue aí nas redes sociais, amém? Deus abençoe a todos. Carlos Céu de Cristo, o mensageiro da palavra do Senhor.